Vamos lá, né? Rebobinando, permanecer e obedecer. Ele fala aqui, né, sobre a gente já ter visto que ser santo é ser como Cristo e ser como Cristo só ser possível para aqueles que estão em Cristo, né? E aqui nesse capítulo ele vai abordar a santidade como algo que é crescer em comunhão com Cristo, né? Ele vai trazer esses três pilares: ser como Cristo, estar em Cristo, que a gente viu bastante no capítulo 7, né, da união com Ele, e agora a santidade como algo de a gente crescer, né, ter esse progresso de comunhão com Cristo, né, como diz em Romanos, né, nós partimos dele, estamos nele, é por ele, né, tudo por Cristo, e a gente fica feliz quando a gente vê um texto que Cristo está no centro de tudo e está a circunferência também é Cristo, né? Ele está no centro e ele também está rodeando tudo. A gente fica feliz quando um livro leva a gente para isso, né? Leva para a gente para esse caminho, né? E não nos afasta de ter a pessoa e obra de Cristo como centro de tudo. Ele diz: não queremos apenas a santidade, queremos o santo, em quem fomos considerados santos e em quem agora estamos sendo tornados santos. Assim como a justificação objetiva e de uma vez por todas conduz a um crescimento lento e a uma santificação subjetiva, da mesma forma, nossa união imutável com Cristo conduz-nos a uma comunhão sempre crescente com Cristo, né? Então ele vai dizer, olha, santidade, né, que a gente tem quando a gente está em Cristo, né? Se nós estamos buscando ser como Ele, então a gente também vai crescer na nossa, no nosso, na nossa comunhão com Ele, né? Naquilo que a gente tem vivido nesse relacionamento. Então ele coloca os conceitos de união e comunhão, né? Ele vai dizer, olha, são correlatos, mas não são sinônimos, né? A união é obra do Espírito Santo, né? É obra irrevogável. Somos uma vez unidos. Nada pode separar de Cristo, nada pode nos fazer um pouco mais ou um pouco menos unidos. A união com Cristo é algo inalterável. A comunhão, por outro lado, pode ser afetada, né, pelo pecado, pela apatia, né? A gente sabe que diversas vezes a gente tá, né, a gente diz assim, eu estou na vida espiritual mais fria, né? Estou, como a gente viu nos capítulos anteriores, né, eu não estou sentindo Deus tão perto, né? Mas isso não altera a nossa união, né, que é feita pela obra do Espírito Santo. Então, é importante que a gente saiba a diferença dessas coisas, porque como ele colocou, né, que a gente viu também no encontro passado, essa união da gente estar em Cristo, ela vai nos conferindo aquelas características que fazem parte da nossa identidade, daquilo que nós recebemos, né, pelo Deus Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Já a comunhão, ela pode ser afetada, né? E ele vai prosseguir dizendo, olha, a comunhão, ela parte da união, né? Primeiro vem a união, que ela acontece pelo arrependimento, pela fé, pela obra de Cristo, né? Pela encarnação, redenção, substituição, justificação, e em seguida vem a comunhão. Porque ele aborda aqui que muitas correntes se quer colocar a comunhão com Deus na frente dessas doutrinas centrais, né? Se quer colocar que nós temos acesso a Deus, que nós podemos, né, estar com acesso ao divino, que nós podemos contemplar, podemos ter comunhão, mas ele vai dizer, essa comunhão verdadeira com Deus, ela só vem depois da união, né? Nós temos que ter em mente que a comunhão é um privilégio, né? É um privilégio que vem depois dessa obra realizada. Ele diz que o chamado do Evangelho não começa com um convite para que a gente medite em Cristo, mas para que a gente creia, né? Para que a gente se arrependa e creia em Cristo. E depois para que a gente contemple a sua obra completa, né? Então é muito importante ter essa distinção. A partir dessa união, né? A partir dessa união que nós recebemos do, a- da obra de Cristo, né? Do que foi realizado, do arrepender, do confiar, do crer em Cristo, é privilégio e responsabilidade nossa buscar comunhão mais profunda com Cristo, né?
E ele fala em seguida, né, de a gente ter essa comunhão também com cada pessoa da Trindade. E eu achei tão bonito porque eles a comunhão especial do Pai conosco é o amor, a comunhão do Filho é graça e a comunhão do Espírito é consolação, né? Que a gente escuta todo domingo na benção apostólica, né? E a gente, claro que uma coisa não, né? Uma característica não elimina a outra, né? Não é porque o amor é do Pai que não tem amor nas outras pessoas. A gente sabe que não é isso. Mas ele está falando aqui da gente desfrutar mais profundamente a comunhão com cada pessoa da Trindade, né? E esse crescer, né, na comunhão com Cristo é justamente fortalecer o nosso relacionamento com Ele, né? Esse ter esse relacionamento cada vez ter esse investimento, né, para que a gente possa progredir nesse relacionamento. Ele diz que a gente cresce no conhecimento de Cristo, na afeição por Cristo e também na obediência por Cristo, né? Porque às vezes algumas pessoas falam em crescer nesse relacionamento com ele como se fosse só na afeição, né? A gente fica cada vez mais íntimo, a gente, Deus é meu brother, Jesus é meu brother, né? E a gente fica cada vez mais do que trocando ideia, né? Tem gente já que enfatiza muito o conhecimento, né? Porque agora eu vejo os atributos, porque eu conheço a obra de Cristo, porque, né, eu sei sobre tudo isso. E tem gente que enfatiza só o ponto da obediência, né? Porque eu tenho cumprido isso, porque eu tenho seguido isso. Mas é muito legal ele colocar esses três pontos, né? O conhecer, o afeto e a obediência, os três envolvidos, né? Até porque a gente sabe que nesse relacionamento com Deus, o conhecer, né, é aquele conhecimento íntimo, né? Não é só o conhecimento intelectual. Esse afeto, ele melhora na medida que a gente conhece também, né, a pessoa de Deus. E quando a gente conhece ele e a gente tem essa alegria também, a gente tem essa obediência do jeito que ela é chamada para ser, né? Da gente ouvir a Deus do jeito que é para ser, de uma obediência, reconhecendo que aquilo que ele fala, que a sua palavra, a sua lei é vida, né? Não é aquela obediência para autojustificação, obediência, né? Pesada, porque estamos tentando, de alguma forma, barganhar com Deus, mas é a obediência de a gente saber a quem a gente está obedecendo. Só pontuando essa questão, um pouquinho antes ele vai dizer que à medida que nossa comunhão se aprofunda, desfrutamos de mais doce comunhão e interação com Ele. Então, essa obediência vai ser doce, né? Porque a gente tem esse relacionamento e a gente desfruta, a gente vê essa alegria em ter comunhão com o Pai. Então, a obediência vai ser um reflexo de tudo isso, né? Então, não vai ser algo pesado. Né? À medida que nossa comunhão se aprofunda, desfrutamos da mais doce comunhão e interação com Ele, né? E aí ele vai partir disso, né, para falar da obediência aos mandamentos, seguindo em amor. E ele diz que muitas vezes as pessoas tentam colocar em oposto a comunhão e a santidade, né? Ele diz assim, né, um grupo diz que a gente tem que obedecer, né, e fica muito na questão do legalismo. Outro grupo vai falar mais da questão do relacionamento subjetivo e às vezes ignora, né, as exortações, as instruções que a palavra de Deus nos dá, né, porque meu relacionamento está muito legal. E a gente vê que a gente não pode separar uma coisa da outra, né? Ele vai dizer que a gente não tem como ter essa divisão entre a comunhão com Cristo e a obediência a Cristo. Ele vai dizer que a Bíblia não permite isso, né? Ele traz aqui o texto de João 15, né, que Jesus diz aos discípulos: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, né? Nós temos que permanecer em Cristo e aqui a gente vai ter esse justo relacionamento da comunhão, porque estamos nele, né? E se ele está em nós também, nós estamos exalando essa obediência. Ele diz que permanecemos enquanto obedecemos e vice-versa, né? Obedecemos enquanto permanecemos. Não tem como ter essa separação,
né? Não tem como querer permanecer em Cristo sem obedecê-lo, né? E também obedecê-lo sem estar nele. Ele diz né, muitas vezes as pessoas estão dizendo que estão no Senhor, querem obedecê-lo, mas têm mostrado indiferença, né, quanto à obediência, e o contrário também. E no finzinho desse tópico, ele diz que uma completa indiferença pela santidade é sinal de que não temos comunhão com Cristo e que não estamos nele. De modo inverso, caminhar com Cristo, desfrutar comunhão com Ele, implica em caminharmos com Cristo, como Cristo andou, e guardar os seus mandamentos, né? Então, muitas vezes as pessoas estão dizendo que as pessoas, né? As pessoas generalizando, muitas vezes sou eu também, né? Dizendo que porque a gente tem vivido com Cristo, partilhado com Cristo, comunhão com Cristo, mas tem se tornado indiferente, né, a obedecer a sua palavra. Este habitar mútuo, Cristo em nós e nós em Cristo, não pode ser desconectado de santidade pessoal. Sim, né? Essa parte é muito interessante, né? De Cristo em nós e nós em Cristo, né? Essa partilha, essa troca, né? Essa troca de que nós estamos nele e ele está em nós, né? E isso está sendo mostrado como. Então, ele vai dizer, ó, tem 4 práticas, né? Então, vamos para a parte prática, visando essa unidade com Cristo, né? Se a gente quer crescer na comunhão com Cristo, vou dar aqui 4 dicas práticas para vocês. Mas antes das 4 dicas práticas, eu vou dar uma primeira, né? Porque se você quer crescer em comunhão com Cristo, o que é que você pode fazer? Nada. Já eu queria falar alguma coisa? Vocês podem me interromper, tá, gente? Vou levantar a mãozinha se quiser aí nas reações. Fiquem à vontade. Não, ele, voltando aqui, né, ele diz, olha, na prática, em primeiro lugar, nós não podemos fazer nada. Por quê? Porque é Deus quem realiza em nós e através de nós, né? Antes, ele vai dizer que se a comunhão com Cristo é essencial à santidade, deve resultar em santidade e, por vezes, parecer virtualmente idêntica à santidade, né? E aí é que ele vai começar a dizer, olha, é Deus quem realiza em nós, nossos sentimentos variam, nosso senso de proximidade de Deus varia, mas Deus sempre está lá. Ele tem uma forma de nos santificar, independentemente do nosso esforço consciente. E ele sim traz eventos e condições para dentro da nossa vida que nos humilham, purificam e nos atraem a Cristo. E a gente faz o quê? Reclama, né? A gente vê esses eventos, a gente vê essas condições e a gente não vê elas como momentos, instrumentos que estão ali para nos ajudar a crescer em santidade, né? A gente não vê, a gente vira as costas para essa oportunidade que muitas vezes o Senhor está colocando ali diante da gente para a gente crescer em semelhança com Cristo, né? Para a gente ser purificado e para buscar Ele, com certeza, né? Mas ele disse que se por um lado a gente não pode fazer nada, né? Se parte da resposta é nada, parte da resposta é alguma coisa, né? Existem coisas que nós podemos fazer visando a unidade com Cristo, visando esse crescimento, né? E aí ele traz coisas que a gente nunca viu aqui em nenhum outro livro. A gente fica querendo, né? Respostas mágicas, coisas diferentes, né? Como eu não lembro qual foi o livro que eu falei, a gente fica querendo que ele diga assim, olha, você vai dar 7 voltas, né? Você vai subir em cima de uma torre muito alta para fazer uma coisa bem extraordinária, uma coisa bem diferente, mas ele vem dizer, ó, coração, palavra, comunhão, né? E aqui ele traz a ceia também. Exato, sempre as mesmas teclas e porque é onde a gente mais falha, né? A primeira mesmo na oração, né, que a gente fez todo um livro esse ano só falando de oração, ele diz, olha, acho que não se conhece um crente, né, que chegue no céu e diga, minha vida de oração está ótima, né? Estou satisfeito, né? Eu acho que eu estou orando até demais, vou orar um pouquinho menos, né? E a oração, né, esse meio que a gente busca comunhão com Cristo, né?
A oração, ver aqui, ele fala lá no finalzinho, a oração nesta vida sempre será algo difícil e sempre exigirá disciplina, mas quando a vejo como meio de comunhão com Deus, a coisa está mais a chegar a do que ter que, né? Por mais que se exija essa disciplina, né, e se tem essa dificuldade, não é um ter que, né? Não é uma obrigação, no sentido, né, de a gente estar fazendo uma coisa pesarosa, mas a gente está se achegando a Deus, né? A gente está desfrutando da presença dele e do que, né, dessa possibilidade, desse privilégio que nós temos, né, de desfrutar da palavra do Senhor. Ele traz aqui dois textos, né, de dois autores que falam sobre oração, mas eu não vou me deter a eles porque a gente já viu bastante sobre isso, né? A gente tem visto, a gente sempre vê bastante sobre a oração, né? E o quanto esses homens e mulheres de Deus, né, da história da igreja chamam a gente para viver em oração, né? Muitos são exemplos. E quanto à palavra, os apóstolos, né, falam de a gente viver em comunhão com o Senhor na oração, né? O segundo ponto, a Adriana fala aqui, um curso de 300 horas de R$ 300 para viver em santidade, para descobrir as coisas novas, né? A segunda forma, né, da gente buscar a comunhão com Cristo é através da palavra da verdade. Jesus disse que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedidas. Reparem como as palavras de Cristo são sinônimos de sua pessoa. Nós nos apoderamos de Cristo na medida em que suas palavras se apoderam de nós. É a habitação mútua, né? Na medida que a palavra do Senhor está em nós, Cristo está em nós, nós estamos em Cristo. A habitação mútua requer mais que simples obediência. Também envolve uma absorção crescente dos ensinamentos de Jesus em nossa mente, nosso coração. Então, se a gente está só obedecendo a palavra e isso não está gerando na gente, é essa obediência simples, né? É a obediência do vai, eu vou, faço, eu faço. Mas eu não estou sendo transformada por esse obedecer, né? Que a gente, muitas vezes somos exortados, né? A obedecer mesmo que a gente não entenda, né? Mesmo que a gente não esteja, né, no espírito, na alegria da obediência. Mas essa obediência ela tem que também começar a transformar, né? A gente não pode ficar vivendo sempre em obediência descontente, né? Viver uma vida de seguir a palavra do Senhor em descontentamento, né? Eu estou fazendo porque eu sei que é a palavra de Deus, eu sei que é o certo, e isso não está me transformando, é essa obediência simples, né? A gente está fazendo porque tem que ser feito, mas que não está gerando a transformação. Ele diz, olha, a absorção crescente dos ensinamentos de Jesus em nossa mente e nosso coração vai fazer o quê? Gerar transformação, como Paulo, né? Que haja em vocês a mesma atitude de Cristo, né? O mesmo sentimento de Cristo, a mesma mentalidade de Cristo, né? Que haja em vocês, né? Que Cristo teve também. E ele vai prosseguir, né? Com aquele hino de Filipenses, que é a submissão ao Pai, né? A obediência de humilhação, né? À vontade de Deus, né? E a gente também deve buscar isso, né? Essa alegre obediência. O terceiro ponto buscamos comunhão com Cristo através da comunhão com outros cristãos, né? Não importa quão sem aparente importância ou insignificante sua igreja possa parecer, comunhão neste corpo de cristãos é comunhão com Deus, né? Nós precisamos estar em comunhão com o corpo de Cristo, em comunhão com os membros dessa família, em comunhão, né, com os membros que juntos compõem esse corpo, né? A gente precisa viver essa vida, né? E ele até traz mais um motivo para isso lá no capítulo 10, né, que a gente vai falar depois,
de a gente estar ali, porque a gente sabe, né, o quanto é fácil ser crente sozinho, no sentido de dizer assim, né, eu estou me avaliando, eu estou longe dessas pessoas difíceis, eu estou, né, crescendo, né, porque a convivência com outras pessoas desafia constantemente os meus pecados. Mas é também um privilégio que o Senhor nos concede o viver em família, né? A gente sabe que muitos cristãos gostariam de poder partilhar, né, de uma igreja, de servir em igreja, de viver em comunhão e não podem, né, devido às condições de perseguição. Então, a gente deve também buscar a comunhão com a igreja, buscando comunhão com Cristo, né? Que a gente cresça nessa comunhão com Cristo através da igreja, né? Da comunhão com os outros cristãos. E, por fim, o quarto ponto, buscamos comunhão com Cristo através de participar da ceia do Senhor. E aqui ele vai falar, né, que esse quarto ponto ele é um pouco mais diferente, né, que normalmente sempre se bate nas teclas oração, palavra, comunhão. Mas ele vem falar aqui do quão festivo é, né, poder participar da ceia do Senhor como sacramento ou como ordenança, porque ela significa comunhão, né? Ele traz essa palavra no texto, né? Em 1 Coríntios 10:16, que diz que nós participamos no corpo de Cristo, participamos no sangue de Cristo, né? À medida que tomamos do cálice e comemos do pão. E essa participação, que é comunhão, né? Então, participar da ceia também é um momento de comunhão com Cristo. A gente participa da ceia não apenas como um lembrete visível do Evangelho, mas como uma festa espiritual, onde Cristo está presente, né? Tanto como anfitrião, como a refeição, né? E a presença dele é real. A presença de Cristo no momento da ceia é real. Nós celebramos a presença de Cristo vivo. É o momento de lembrar, né, que estamos também ali nesse relacionamento com o Senhor, né? Nós tomamos do cálice, comemos do pão, participamos com o Senhor, né? Participamos no sentido de estamos em comunhão com o Senhor. E o último tópico, ele vem falar, né? Santidade extraordinária através de meios ordinários. Ele vem fazer uns questionamentos, assim, do que para nós é comunhão com Deus, né? Será que a gente tem banalizado o poder de ter acesso a Deus, né? Ele vai dizer que para a gente é café pequeno, né? Não é nada demais, é algo que já está ali, está disponível, né? De boas, não tem por que fazer todo esse alarde. Mas ele vai dizer, ó, Deus pode estar em toda parte, mas ele está apenas com, no sentido de aliança, aqueles que creem no seu Filho. Comunhão com Deus só é possível por causa da nossa união com Cristo. A gente sabe que só existe um caminho para o Pai, né? E esse caminho é Cristo. J. Packer fala que é o fim para o qual a criação e redenção são os meios. É o alvo para o qual a teologia e a pregação devem sempre apontar. É a essência da verdadeira religião. É, sem sombra de dúvida, a definição do cristianismo, a comunhão entre Deus e o homem. O fato de pecadores terem comunhão com Deus sem pecado é assombroso, né? É assombroso. Muitas vezes a gente vai banalizando isso, né? A gente perde de perspectiva, né? O valor da santidade de Deus, né? E diante, né, de tudo quem Ele é, de tudo como Ele se expressa, Ele ter comunhão com a gente, né? Aquele livro Santo, 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 fala muito sobre essa questão da santidade de Deus, né? E a gente, às vezes, né, vai deixando, acha o Antigo Testamento mais difícil de ler, aqueles primeiros livros, né, que trata tanto sobre a santidade de Deus, a gente quer ver a parte mais que Deus já tem comunhão com a gente, e a gente vai perdendo de perspectiva aquilo que o Senhor é, né, e a obra da cruz às vezes vai parecendo muito pequena, né, e a gente vai sendo cercado de influências que a gente pode ter acesso a Deus, né, que todos caminhos, né? O importante é você ter a sua religião, ter o seu coração diante de Deus, e a gente perde de perspectiva o valor da cruz, né? Perde de perspectiva o peso da santidade desse Deus, né?
Então, a gente precisa ter esse assombro, né, do temor, né, esse assombro da reverência diante de Deus, para que a gente também tenha em perspectiva a ideia certa da comunhão com Ele, né? Essa reverência, esse assombro, mas ao mesmo tempo esse amor que Ele derrama para com a gente, nessa graça que nos alcança. Ele diz que ele está argumentando aqui que se nós desejamos parecer com Cristo, é necessário que nós tenhamos comunhão com Cristo. E se nós desejamos ter comunhão com Cristo, nós precisamos buscar isso nos termos de Cristo, nos termos que ele estabelece e através dos canais de graça que ele providenciou para nós. Então a gente tem um único caminho para a santidade extraordinária, via os meios ordinários que o Senhor colocou. A gente quer algo, às vezes, muito maior, né? Como eu falei, a gente quer pagar um preço que Deus não quer que a gente pague, né? A gente quer um autoflagelo que Ele não cobra de nós, a gente quer se martirizar, a gente quer pagar as indulgências, a gente quer fazer certas coisas para a gente é, obter essa santidade extraordinária e a gente ignora aquilo que o Senhor colocou diante de nós, né? A gente ignora o caminho que está ali aberto por Cristo. Então, que a gente possa buscar essa santidade extraordinária pelos meios que Jesus estabeleceu. Amém. Sobre isso, uma vez eu ouvi uma menina que até eu gosto muito, mas ela é católica, e ela começou a falar sobre uma santa, uma freira, sei lá. E ela começou a falar sobre, eu não sei se eu vou lembrar exatamente o termo, mas vou usar a figura de castelo, que se eu não me engano era isso, de que existem 7 castelos ou 7 cômodos, sei lá, dentro da santidade. E que essa freira descobriu isso, e ela tinha atingido já o 7º castelo. Então é um nível de santidade absurda, que a pessoa já não é mais tentada. Eu fiquei, gente, como assim? Olha o que as pessoas falam, né, a respeito da santidade, como tem um livro, é de uma freira. Depois eu vou lembrar e comento com vocês em outro curso. Mas é algo muito, muito louco, assim, você pensar que você vai lutar, você vai fazer o que tem que ser feito, você vai querer viver isso, Santa Teresinha Ávila. Parece que temos uma católica que tô brincando. É, então, você pensar que existem formas. Tô brincando, amiga. Ó, então, existem formas ali que você vai buscar para ser assim, você crescer, buscar coisas para fazer, para que você atinja o 7º castelo. É castelo, Geo, ou não? Eu não lembro a figura que usa, mas é nesse sentido, né? Então, é castelo. Então, a gente vê como esse entendimento a respeito da santidade, que, como fala aqui, é nos padrões que Cristo estabelece, acaba sendo deturpado, né? Enfim, capítulo 10, que todos vejam o seu progresso. Achei muito legal esse capítulo. Ele fala sobre um texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15, que ele fala que descobriu durante o seu estudo, né, durante o seu seminário, e na verdade foi depois dele terminar. Ele descobriu que esse capítulo era para ele, ao mesmo tempo, fonte de desânimo, mas também de muita alegria. E ele começa a dizer que no versículo 16, logo após esse versículo 15, diz: Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. E ele fala que a maior parte dos pastores conhecem bem esse versículo. Mas ele não tinha dado muita atenção ao versículo 15, que diz: Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. E ele diz que foi essa última frase que chamou a atenção dele, né? Então, existe um propósito também nessa diligência, né? Aqui está falando em relação aos pastores, mas se aplica a gente também.
E ele vai dizer que alguns versículos antes, no versículo 12, vai dizer o seguinte: ser exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aí ele fala: será que isso soa um tanto intenso para você? Ô, Timóteo, meu filho, eu sei que você acaba de sair do seminário, eu quero que você seja exemplar em praticamente todas as áreas da sua vida, capite? Ele diz: sou alarmante. Mas aí vem essa parte sobre o progresso no versículo 15. Aparentemente, Paulo não pensou que seja exemplo deveria significar faça tudo certinho desde o primeiro momento. Nessa parte, ele vai desenvolver o entendimento de que o mais importante é justamente esse caminhar, essa busca em se parecer com Cristo, essa busca em obedecer. Ele diz que isso significa que a gente pode se qualificar para ser um presbítero, no caso dele, e para ser exemplo com minha vida, mesmo que ainda não tenha chegado lá. Eu posso crescer, posso amadurecer, posso me tornar mais santo do que sou agora. Meu comportamento e meu ensino podem melhorar. Progresso não é apenas aquilo que Deus espera de mim, mas aquilo que Ele concede que aconteça comigo. Então, durante a nossa vida cristã, é o Senhor quem vai nos conformando, né? E é interessante que, às vezes, a gente, não sei se vocês já pararam para pensar a respeito disso. Ele até fala que é mais seguro que uma outra pessoa faça isso, né? Mas de você olhar quem é você agora em comparação com quem você era ano passado, né? O que a gente tem crescido, quais coisas a gente já não faz mais, porque a gente entendeu que isso desagrada a Deus. Quais coisas a gente começou a fazer por a gente saber que isso agrada a Deus e que antes talvez a gente não desse tanta importância. O que é que, né, vem acontecendo em nossa vida que mostra um progresso, mesmo que pequenos passos, mesmo coisinhas que muitas vezes a gente não dá valor. Mas ele vai dizer aqui que o Senhor se alegra nisso, que o Senhor, isso agrada ao Senhor. A gente já viu em outro capítulo aí dizendo que nós podemos sim agradar ao Senhor, né? E ele vai dizer que seu progresso parece uma história meio estranha, né? Dizer que quando o assunto é santificação, é mais importante a direção que você está seguindo do que onde você se encontra. Parece aquela coisa de tipo, não importa o que você está fazendo agora, importa que você tá caminhando. E não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é para você buscar ser santo, mas para você não se entristecer porque hoje você caiu, porque hoje falhou, porque hoje, em comparação com ontem, não está muito diferente. Ou porque você olha para o amanhã e vê muito distante aquilo que a Bíblia exige, no caso aqui, para os presbíteros, para os pastores. Mas é você entender que existe um caminho, existe um progresso, existe uma caminhada. Ele vai dizer seu futuro, seu progresso futuro fala mais alto que sua colocação presente. Anime-se. Se você não é tão santo quanto gostaria de ser a esta altura, Deus ainda pode se contentar com você porque você está indo no rumo certo. Mas considere-se avisado. Se você não é tão santo quanto costumava ser, Deus provavelmente não anda muito impressionado com os triunfos de ontem, quando nos últimos meses você não faz nada além de atirar a toalha. Ou seja, onde a gente está hoje em relação a onde a gente vai ser amanhã, sendo que a gente está buscando sempre melhorar em Cristo, isso sim, né? A gente pode fazer, pode se acalmar. Mas se onde a gente está hoje está muito ruim do que a gente estava há alguns meses passados, sendo que alguns meses talvez a gente orava mais, a gente buscava mais o Senhor, significa que a gente não está crescendo em santidade. E isso precisa ser corrigido. Isso precisa ser levado aos pés do Senhor em arrependimento e que a gente possa mudar, né? Que a gente possa identificar aquilo que está desagradando ao Senhor e fazer diferente, pela graça. A Giovana disse que é castelo, à medida das portas que você avança, você entra mais profundo no castelo, ou seja, o lugar do rei. Trata a santidade como fórmula de bolo. É complicado demais isso. E tem gente que se envereda mesmo por isso, né? E essa busca é
É insano, assim. E aí já entra também na questão legalista. A Adri disse: Eu gostei bastante desse capítulo. Pequenos avanços fazem toda a diferença. E é tão gratificante porque sabemos que é pura graça. Exatamente. Qualquer progresso que a gente faça, a gente sabe que é por Deus, né? É o Senhor quem nos ajuda, é o Senhor quem nos concede graça para progredir. Agora, se a gente está regredindo, é nossa culpa. Deus não tem nada a ver com isso, né? Ele vai dizer que, no finalzinho desse capítulo, né? Não tenha receio de entregar termômetro de medir espiritualidade a outra pessoa. Ele diz que a pressuposição do versículo 15 é que outros cristãos vejam seu progresso. Então, a gente pode falar com um amigo próximo, com um irmão que a gente vê que é uma pessoa sábia, não é para qualquer pessoa, não, né? Para um irmão que a gente vê que demonstra frutos também, que é fiel ao Senhor, que a gente vê que é sábio, que é temente a Deus. Então a gente pode buscar essas pessoas para nos avaliar, né? E perguntar: você consegue ver progresso em minha caminhada? Você consegue ver que eu estou melhorando ao longo dos anos? Ou está parado? Ou está regredindo, né? Então é importante que a gente faça a reflexão nós mesmos, mas também que a gente busque a ajuda de outras pessoas para que elas possam nos ajudar a ver melhor, né? Ele vai trazer aqui o ponto arrependimento. Inclusive, está pronto para ouvir um não, né? Sim. Você Uhum. acha que eu estou avançando na minha santidade? E eu vi, Não, não, né? Você você não tá só está. caindo ladeira abaixo, filha. Não. Apesar que só de chegar para alguém e perguntar é uma expressão do E desejo de mudança, humildade, né? é Isso. verdade. E esse ponto que eu falei, né, que toca com a questão da comunhão com a igreja, com os cristãos, trazer essa questão da comunhão com Cristo, né, de estar relacionado. Porque ele Sim, diz que à medida que a gente busca, a gente se aproxima de Deus, a gente começa a enxergar muito mais o nosso pecado, né? A gente se torna mais sim, sensível ao nosso pecado e que isso pode levar também para a gente entrar num, vamos dizer assim, né, num surto de dizer assim, né, não estou avançando nada, não estou fazendo nada, não estou crescendo, não estou, né, uhum, aprendendo mais de Deus e que isso, o andar sozinho também coloca essa possibilidade de cilada para a gente, né? é E me verdade. veio muito a figura do peregrino, né? Que ele, quando andava acompanhado, né? Quando ele estava ali com fiel, com esperançoso, É. sempre um estava ali para puxar o outro, né? Vem cá, né? Vem cá, Ah, vamos lá, não, não vamos só nessa. Que a gente precisa disso, né? A gente é precisa verdade. disso, e não só quando a gente está avançando, mas quando a gente está precisando de ajuda para avançar. Que para a gente chegar assim, deve, você acha que eu melhorei nisso? Você precisa saber que eu estou lutando contra isso e isso, né? Você precisa saber muitas vezes que eu estou lutando com algum pecado, lutando com alguma situação, com alguma obra da carne, né? Tem algum, né, dos aspectos do fruto do Espírito que não é tão expressivo na minha vida e que eu deveria, né, estar buscando melhorar. E não tem como chegar para você assim, do nada dizer, você acha que eu estou demonstrando a alegria do espírito, né? Que eu estou demonstrando longanimidade de uma forma melhor, se antes eu não expressei a minha luta para crescer nesse aspecto, né? Então, é preciso, às vezes, que antes a gente já procure, né? Esse lugar de dizer assim, ó, não, eu estou tentando, né? Estou lutando nessa situação e às vezes a gente nem precisa que a pessoa nos ajude, vamos dizer assim, diretamente, né? Mas só dela orar para a gente já é ajuda, mas que ela esteja observando para ser um olhar mais, vamos dizer assim, menos enviesada, né? Tanto para a questão, né, da compaixão quanto da verdade, né? Porque a gente, às vezes, é muito difícil a gente ser verdadeiro com a gente quando a gente quer ocultar alguma coisa, quando a gente quer esconder um pecado.
mas também de ter essa compaixão, que muitas vezes a gente não consegue demonstrar a gente diante de algumas lutas que a gente acaba se prendendo no lamaçal, né? Que a gente precisa realmente de um irmão maduro, né? Venha e dizer, não, venha cá, né? Você acha que está no mesmo lugar do lamaçal, mas você está mais perto da borda do que você imagina e você não está conseguindo ver, né? Então, isso é muito importante para a gente, né? A vida cristã, esse caminhar junto é muito importante para que a gente possa realmente andar, né? Prosseguir na direção correta, como ele diz aqui. É verdade. E cria esse ambiente que a gente conversou naquele livro, né? Aconselhando uns aos outros. Cria esse ambiente de confiança, esse ambiente de comunhão uns com os outros, onde a gente tem essa liberdade de falar, de confessar pecado, de, de perguntar como está o progresso, né? E é, como você bem falou, é preciso que antes a gente, para que a pessoa possa avaliar bem, é preciso que haja esse ambiente de conversa, de comunhão, de entrega mútua, né? A Geo disse, interessante esse ponto de perguntar para alguém sobre como estamos, pois às vezes pensamos que Deus nos transformou por completo, mas ainda não está visível ao próximo. Então nos ensina que nunca iremos estar perfeitos aqui na Terra, e como a visão do próximo sobre nós também é importante. É verdade. Esse capítulo traz, às vezes não dá tanta importância, né, a como é o nosso testemunho aqui na Terra, mas isso é importante. É importante para que a gente possa tanto mostrar quem é o nosso Deus às pessoas que não são ímpias, mas também para que as outras pessoas possam ser edificadas por ver também o nosso progresso, né? Que para que todos vejam o seu progresso. As pessoas olha como a Evelyn era, como ela está agora, né? Glória a Deus pela vida dela, glória a Deus por esse progresso, que é o Senhor quem age, é o Senhor quem faz. Então, isso é a caminhada mesmo cristã. A gente vai ter pontos altos, pontos baixos, momentos de acertos, de erros. E como a Gia falou, né? Nós não vamos ficar perfeitas aqui ainda, né? Só quando o Senhor vier e nos santificar plenamente, né? Nós já somos, já temos a posição de santificados, como a gente já viu, mas existe essa santificação progressiva. Radassa disse quão importante é fazer parte de uma igreja fiel à palavra para nos sentirmos à vontade para desabafar com pessoas de confiança. Exatamente, exatamente. E esses relacionamentos são construídos, né? Tá bom, Radassa. Cheira, vai com Deus. É, esses relacionamentos são construídos, a gente viu isso muito nesse livro que eu citei agora, Aconselhando uns aos outros. Então, tá ali, você vai conhecendo a pessoa, você vai caminhando junto, você vai criando confiança nela, essa pessoa vai criando confiança em você e existe essa troca e que glorifica ao Senhor e que nos ajuda na nossa caminhada. O próximo tópico, arrependimento como meio de vida. Ele disse: a busca de santidade acarreta progresso, aos trancos e barrancos, com vitórias e derrotas, com 2 passos para frente e um para trás, então ela também requer arrependimento. Martinho Lutero diz numa das teses que nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que a vida inteira dos crentes fosse de arrependimento. Santificação, portanto, será marcada por mais arrependimento que por perfeição. E é justamente por a gente entender que nós somos falhos, fracos, que existe dificuldade ainda na nossa vida, na nossa caminhada cristã, por saber que nós vamos cair em algum momento, né? Que o pecado é um erro de alvo, né? A gente está buscando acertar, mas a gente vai e tropeça. Então a gente sabe que nós podemos nos achegar ao Senhor com coração contrito, podemos buscar o Senhor e levar ao Senhor, né, a nossa situação e com coração quebrantado
e o Senhor não rejeita um coração quebrantado, né? Então, nós podemos e devemos, ele vai dizer aqui que a vida cristã deve ser marcada pelo arrependimento. Não seremos perfeitos ainda nessa vida. Então, sabendo que nós erramos, que nós pecamos, nós devemos voltar ao Senhor em arrependimento, quantas vezes forem necessárias. Às vezes a gente pensa, né, que o Senhor é como a gente, que vai lançar o pecado do outro em face e vai dizer, de novo? Ah, não. Aí você já quer graça comigo. Não, o Senhor é perdoador, né? O Senhor é rico em perdão e nós temos um advogado, como João vai dizer lá, né, na primeira carta, nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós e que se compadece, que se identifica conosco. Então, a nossa vida precisa ser marcada por arrependimento. Outros textos vão dizer que não há um justo sequer, né? Ninguém que pratique o bem, ninguém que nunca peque. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Existe essa realidade que nós somos pecadores e que, né, respiramos, corre nas nossas veias pecado, porque nós ainda temos resquício da natureza adâmica. Apesar de já sermos remidos, apesar de não existir mais controle sobre nós, né? Nós não estamos mais acorrentados, nós estamos livres para obedecer ao Senhor, mas por causa dessa inclinação ainda que existe em nós a fazer aquilo que é errado, nós ainda pecamos e desobedecemos o Senhor. Ele diz que todos os envolvidos com o desejo de santidade pessoal devem dar atenção às palavras de Andrew Murray, que diz: não há orgulho tão perigoso, tão sutil e traiçoeiro quanto o orgulho da santidade. Ele vai dizer que não é que as pessoas anunciam isso aos quatro ventos, mas fato é que dentro de alguns cristãos crescem aquele sentimento de superioridade em relação aos outros, a quanto conseguiram progredir em comparação aos outros. É comum que isso aconteça. Ele vai dizer ainda que esse sentimento, né, ele diz, é possível buscar uma santidade movida por orgulho, mas também é possível buscar uma santidade movido pela humildade e mesmo assim se tornar orgulhoso. Então, é aquele texto, é aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? A gente acha que por a gente estar crescendo em santidade, nós não estamos sujeitos a essas coisas, nós devemos ter esse cuidado, porque o Senhor odeia o orgulho, né? Então, que tenhamos cuidado em relação a isso, para que a gente vá ao Senhor em arrependimento, se muitas vezes a gente se acha superior às outras pessoas por estar crescendo em santidade, às vezes por ter um conhecimento maior da palavra, por ter um conhecimento maior da teologia, por ser um erudito, às vezes esse sentimento de crescimento, na verdade, é puramente intelectual. E aí cresce o orgulho, cresce a soberba, e a gente precisa ter cuidado com isso. Arrependimento é um meio de vida para o Santo Filho de Deus. Jesus espera que seus seguidores peçam perdão como parte integrante de suas orações. A oração que o Senhor nos ensina. Nós temos esse arrependimento como marca também. O arrependimento genuíno não se trata de uma saída de emergência depois de um final de semana ou uma vida leviana. Significa admitir erros específicos, reconhecer quão afrontosos fomos para com Deus, mudar de curso, voltar-se para Cristo e desejando de todo o coração nunca ter cometido aquele erro que agora você tanto abomina. Achei bem interessante que ele fala aqui, reconhecer, admitir erros específicos, não é dizer, Senhor, meu Deus, me perdoa pelos meus pecados, amém. Que pecado, criatura? O Elias, no Cristianismo Puro e Simples, ele fala sobre uma prática que, vez ou outra, eu tento colocar em prática, né?
que é a questão de, ao final do dia, é tentar lembrar onde foi que eu desobedeci ao Senhor, onde foi que eu falhei hoje, para que eu possa conscientemente levar ao Senhor meu coração contrito e me arrepender e buscar no Senhor o perdão que Ele já nos concede em Cristo Jesus. Nesse próximo tópico, alguém quer falar alguma coisa? Dê nome aos seus pecados, confessem verdade. Exatamente. Amém. Ah, ele pergunta, que tipo de dor? Ele vai trazer aqui um paralelo que traz em 2 Coríntios 7, sobre o que é a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. Versículo 10 do capítulo 7 vai dizer: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Veja, já é um paralelo bem pesado que traz aqui o texto, né? Que Paulo traz dessa diferença entre você simplesmente estar arrependido porque aquilo trouxe consequências ruins, ao invés de você estar arrependido porque você sabe que desagradou a Deus, porque você ofendeu o Deus que entregou seu próprio filho para te remir. Ele fala que o arrependimento, essa tristeza por ter pecado, a gente pode ver até nas pessoas que não têm temor a Deus, que não conhecem o Senhor, né? Ele vai dizer que cadê? As pessoas podem não achar que são más o suficiente para merecer a ira de Deus, mas sabem que cometeram erros. Sentem remorso por algumas coisas que fizeram. Isso é tristeza. Mas nem toda tristeza é igual. Certo tipo de tristeza é mundana. A maioria sente que se sentir pesaroso por algo cometido é um sentimento moralmente neutro. Não existe uma forma certa e uma forma errada de sentir mal. Nós simplesmente sentimos. Aliás, na realidade, consideramos a tristeza com relação a alguma ação ou atitude nossa como um bem automático. Eu posso ter pisado feio na bola, mas agora me sinto verdadeiramente mal com tudo que aconteceu. Pelo menos eu lamento o que fiz, pensamos. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós podemos nos sentir mal de uma forma bíblica, mas também de uma forma mundana. Então, a tristeza do mundo, ela não consegue nos fazer ver que nós ofendemos a Deus. A gente não lida com o pecado quando a gente está com esse tipo de tristeza, né? A gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, porque não houve um verdadeiro arrependimento, não houve um entendimento que nós ferimos a santidade de Deus, que nós ofendemos um Deus santo e nós não obtemos perdão, né? A gente se arrependeu, a gente não buscou a Deus, a gente não reconheceu o pecado. Já a tristeza segundo Deus significa estar verdadeiramente arrependido pelo pecado, odiar o pecado mais e mais e voltar as costas para ele. Ele dá o exemplo do filho pródigo, que ele não simplesmente se sentiu triste, ele chegou ao fundo do poço e ele viu o quão mal ele tinha sido, o quão ingrato ele tinha sido com seu pai, que sempre cuidou, que sempre proveu, sempre deu tudo. Tristeza segundo Deus não vai culpar outras pessoas, vai dizer, olha, eu errei, pai, eu errei, né? Tem misericórdia de mim. Ele vai trazer aqui o Salmo 51. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele traz também uma diferença entre remorso e arrependimento. O remorso se sente mal com nossos pecados passados. Arrependimento volta as costas aos pecados passados. O remorso se concentra na nossa conveniência. Arrependimento olha para Deus. Geralmente nos contentamos com remorso. Queremos nos sentir mal durante algum tempo, chorar gostoso. Engraçado. Desfrutar de uma experiência catártica, lamentar nosso pecado e falar de quão triste estamos, mas não queremos mudar, não queremos lidar com Deus. Tristeza, segundo Deus, é uma emoção frutífera e eficaz. Tristeza, segundo Deus, é quando o espírito
a usa para nos esporear rumo à ação, para nos tornar zelosos de boas obras e nos ajuda a fugir do pecado e a começar a caminhar na direção oposta. Já a tristeza segundo o mundo, nós não vamos mudar, não vamos crescer, não vamos lutar contra as obras da carne. O arrependimento bíblico sincero é tanto obra da graça, quanto o não pecar quando vem a tentação. Errar é humano, mas fazer progresso é divino. É tudo pela graça. E nós precisamos usufruir dessa graça, né? De forma correta, de forma bíblica. Nós vamos ao Senhor, a perdão, a graça, a consolo, a direcionamento para que a gente possa viver de forma diferente. Remorso Judas, arrependimento Pedro. Exatamente, são dois grandes exemplos, né? Judas vai lá numa atitude de tristeza segundo o mundo e tira sua própria vida, mas não chegou a Jesus, não chegou a buscar, a ir lá, sabe? E dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz? Estão crucificando o meu Senhor por minha culpa, e cair ali de joelhos, pedir perdão. Não. Ao contrário, Pedro, né, quando a gente vê ali o cumprimento daquilo que Jesus tinha dito a respeito dele, ele vai e se entristece verdadeiramente. Tanto é que ele viveu uma vida diferente, né? Aquele Pedro inconsequente, aquele Pedro moleque, amadurece, cria raízes em Cristo. Crescer para se tornar um cristão atraente. É o último tópico aqui. A maior necessidade do meu povo é minha própria santidade. Ele vai dizer aqui o que o Robert Murray M'Cheyne, um pregador escocês do século XIX, diz, né? Ele diz que essa é uma das frases não bíblicas que ele mais repetiu. A maior necessidade do meu povo é a minha própria santidade. Em certo sentido, ele vai dizer: creio que o Evangelho é mais importante que a santidade, porque as boas novas da morte de Cristo e de sua ressurreição são boas, mesmo que a pessoa esteja partilhando, seja um patife. Portanto, ele falaria, né, uma correção ali, que seria essa segunda necessidade. Mas, seja qual for o caso, ele está absolutamente certo acerca da importância da santidade. Ele compreendeu o indispensável caráter do caráter. Pensamos que relevância e capacidade de nos relacionarmos sejam os segredos do sucesso espiritual, mas, mesmo assim, na verdade, um mundo moribundo precisa que você esteja com Deus mais do que precisa que você esteja com Ele, né? Então, o mundo precisa que nós sejamos santos também, né? Quando a gente cresce em semelhança com o Senhor, nós servimos melhor, nós amamos de forma correta, não de forma idólatra. As pessoas ao nosso redor são abençoadas à medida que nós nos parecemos com Cristo, à medida que nós crescemos em santidade. Seus amigos e família, seus colegas e filhos, eles não precisam que você faça milagres ou transforme a civilização. Eles precisam que você seja santo. A santidade não é medida por um ato heróico ou um portentoso martírio. É de coisas pequenas que uma vida poderosa é composta. Santidade é a soma de 1 milhão de pequenas coisas. Quando a gente age de acordo com a palavra de Deus, seja na mínima coisa, seja no simplesmente não furar uma fila, seja simplesmente dizer, moça, olha, você me deu o troco errado, você me deu mais, né? Coisinhas pequenas do dia a dia que o mundo poderia dizer que é a simples ser cidadão, um bom cidadão, né? Mas nós sabemos que tudo isso vem de um caráter cristão, de uma moral cristã. Não roubar, não adulterar, né? Não defraudar um irmão. Tudo isso vem de uma moral cristã. E isso se reflete, no nosso mundo hoje, né? Então, nós podemos, nas pequenas coisas,
no simples serviço, no simples cuidado com aqueles que estão necessitando, já mostra ao mundo e a nós mesmos como as pessoas também precisam que nós sejamos parecidos com o Senhor. Você é digno de confiança, você é gentil, você é paciente, você é alegre, você ama. Tais qualidades permeando todas as circunstâncias da vida determinarão se você será maldição ou bênção aos que os rodeiam. Se é uma horrível monstruosidade espiritual ou se está crescendo para se tornar um cristão atraente. Isso aqui é bem pesado, né? A gente trazer esse. Ou você é uma coisa ou é outra. Você não tem como ser meio termo. Será que a gente tem sido bênção ou maldição para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós realmente temos buscado esse crescimento no Senhor, de sermos não simplesmente pessoas melhores, mas pessoas que reflitam a Cristo? Pessoas que são sal e luz nesse mundo, pessoas que são pequenos luzeirinhos espalhando a luz da própria luz, do Senhor das luzes. Ele faz aqui também uma comparação de que as pessoas estão buscando, né, a beleza uma beleza superficial em produtos, em estética, em botox. Ele vai dizer, mas o que é verdadeira beleza? O que é digno de ser visto? Quem tem aparência digna de ser imitada? Paulo responde: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Deus está à procura da piedade. O cristão com a melhor aparência é o que está crescendo pelo Espírito, à semelhança de Cristo. A verdadeira santidade é a ornamentação mais extraordinária e a beleza mais magnífica que podemos encontrar no ser humano. Contemple-a em Cristo e torne semelhante a Ele em glória. Que lindo, né? O Senhor deseja isso, que nós cresçamos de glória em glória, em semelhança ao Seu Filho. Isso é a coisa mais bela que existe no mundo. Esse é um milagre. Nós, pecadores, refletindo Cristo, Santo, Deus, digno de honra, digno de louvor, santo, lindo. E nós temos essa oportunidade de, pela graça, refletir esses atributos que pertencem a Ele, que Ele comunica a nós, aos seus filhos. Os únicos, né, que são capazes de crescer em semelhança com Ele, por estarem buscando com a motivação certa, com a motivação de agradar ao Senhor, se parecer com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus lhe salvou para santificá-lo. Deus está na indústria do embelezamento, limpando-nos de manchas e alisando nossas rugas. Ele terá uma noiva sem mácula. Ele promete operar em sua vida. E ele também lhe convoca a malhar. A beleza da santidade é primeiramente do Senhor, mas pela graça dele, ela pode ser sua, ela pode ser nossa. Amém? Coisa, tem gente que escreve que dá vontade de abraçar as palavras, né? Ai, amém, amém. Quanta graça, quanta graça. Que o Senhor nos ajude a que não fique só, né, em palavras, mas que a gente possa colocar em prática, que a gente possa buscar, de fato, se parecer mais com o Senhor, crescer em santidade, não ter vergonha de querer ser santo, de querer ser parecido com o Deus triuno, de querer crescer mesmo, ser um cristão santo e que cresce em santidade. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar? Depois a gente tira a nossa foto e a gente conversa. Que a fé gere obras. Amém. Um livro muito bom, muito bom, muito bom. Vamos orar. Senhor Deus, que alegria é podermos contemplar
que o Senhor opera milagres em nossas vidas, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos santifica, que o Senhor nos ajuda e nos concede graça para crescermos em semelhança com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, a colocar tudo isso que temos aprendido durante esse mês, tudo isso que aprendemos durante esse mês sobre santidade, que não sejam simplesmente palavras ao vento, mas que essas palavras possam fazer morada em nossos corações, que possam ecoar na nossa vida, que possam nos incomodar nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, que nós possamos ser marcados por essas palavras e que a nossa vida seja marcada por santificação. Que o Senhor nos ajude, Deus, a sempre correr ao Senhor em arrependimento, que o Senhor nos ajude a sempre permanecer no Senhor, que o Senhor nos ajude a buscar ter uma vida de obediência, uma obediência que não para alcançar castelos de santidade, novos níveis, buscando uma vida sem tentação, porque sabemos que nós não conseguiremos isso nessa vida ainda. Nós temos a natureza adâmica, nós temos as nossas dificuldades, mas que bom é saber que o Senhor está conosco. Que bom é saber que o Senhor está operando e trabalhando em nós e nos promete completar essa obra. Ó Deus, que o Senhor nos perdoe por tudo aquilo que temos feito que não tem agradado ao Senhor. Nos perdoa pela nossa apatia, nos perdoa por muitas vezes não darmos a devida atenção à oração, à leitura e meditação na palavra, à comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, ao momento de ceia. Que o Senhor traga um novo olhar sobre estas coisas e nos ajude a agir de forma diferente, Pai, para que nós possamos crescer cada dia mais em santidade, que nós não nos envergonhemos, mas nós nos alegremos por saber que só o Senhor é santo, mas mesmo assim o Senhor nos chama a ser santo, como o Senhor é santo. Nos ajuda, Senhor, ajuda cada uma de nós. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Ai, foi muito bom, gente. Que livro legal. Vou parar aqui a gravação. Tchau, gente da gravação.